Salve galera, suavidade, de boa? Pessoal, seguinte, eu tô aqui para fazer hoje mais uma vez o quadro Daniel Responde. Aquele quadro em que eu seleciono algumas perguntas que vocês fizeram em outros vídeos e comento elas aqui para a gente poder trocar uma ideia, beleza? Então bora aí pro Daniel Responde de número 7. Bora trocar uma ideia. Antes de mais nada, como de costume, seja muito bem-vindo ao canal Danideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui nesse projeto, aqui no canal Danideias, a gente conversa um pouquinho sobre política, sobre sociedade, sobre educação, sobre história. Se você entende que esses são temas importantes, você se interessa por isso, eu peço que você já se inscreva no canal, já deixa aquele like e se puder e quiser, tem a nossa campanha no Apoia-se, onde você pode contribuir com o valor que desejar para financiar esse projeto, beleza? Pessoal, para esse Daniel Responde aqui, eu selecionei duas perguntinhas, tá? A primeira delas é da Cíndia Matos, que ela diz: Daniel, e quem cursa universidade privada EAD? Como faz para ter contato com pessoas na área, principalmente para as pesquisas e área acadêmica? Então, Cíndia, é isso aí, né? Você está querendo começar a pesquisar, mas infelizmente na universidade privada não tem muito espaço para isso. A ideia da pesquisa está mais vinculada à universidade pública mesmo. Olha, como ter acesso a pesquisadores, como fazer, né, contato com professores para começar a sua pesquisa. Eu indicaria usar a internet. Claro, é importante que você já tenha mais ou menos uma noção do que você quer pesquisar, de qual tema você quer pesquisar, de qual área te interessa. E a partir daí você procurar, então, nas universidades estaduais, professores que possam te auxiliar. Para isso, você pode tanto entrar no site das universidades e olhar a grade, ver quais professores trabalham com quais conteúdos, ou mesmo se você conhecer por meio das suas pesquisas, das suas referências, professores, então você sabe que determinado professor que você utiliza na sua pesquisa, que você lê ele, é um professor lá da UFRJ, ou então é um professor da UEL, é um professor da UEM, enfim. Procura na internet como ter o contato dessas pessoas. Geralmente, o próprio site da universidade ele vai fornecer, no mínimo, o e-mail. Você pode tentar contato por aí. Eu, por exemplo, durante a minha pesquisa e até mesmo para questões aqui do canal, já entrei em contato com professores que eu nunca vi na vida, mas que eu tinha a referência, procurei esse professor, mandei um e-mail para ele a partir do e-mail que estava na instituição, pedindo, sei lá, a cópia de um livro, ou uma referência, ou conversar com ele pessoalmente, ou por internet qualquer dia para conversar, enfim. Você tem essa capacidade de fazer esse contato. Se, sei lá, você não conseguir conversar por e-mail com o professor que você deseja, com a professora que você deseja, talvez seja possível você ligar para a instituição em que essa pessoa dá aula, perguntar para ela se tem como fazer esse contato, enfim. A internet ajuda bastante nesse sentido. E também, se você quiser procurar uma forma mais informal, talvez dê para você entrar em contato com outros pesquisadores e pesquisadoras a partir das ferramentas de rede social mesmo, sei lá, um Instagram, às vezes a pessoa tem um canal aqui no YouTube, não sei. Mas a internet é uma excelente forma de você entrar em contato com outros pesquisadores. Eu, por exemplo, conheci a galera do História da Ditadura pelo Instagram. Eu tinha terminado meu mestrado, estava sentindo falta de grupos de estudo, porque, principalmente por causa da pandemia, né, eu fiquei meio deslocado assim, da galera que estava estudando História também. Vi esse perfil lá no Instagram, mandei mensagem, falei, ó, sou professor, sou pesquisador, vocês têm algum grupo de estudo do qual eu possa fazer parte? Enfim, fui fazendo esse contato pelo Instagram e acabou que eu consegui não só participar de um grupo de estudos, mas também me tornei colunista no portal do História da Ditadura. E tudo isso por conta de um contato via Instagram. Então, assim, se você não tem próximo de você pesquisadores que possam te dar norte, que possam te facilitar assim, o contato com a pesquisa, utilizar aí as ferramentas tanto de rede social quanto os portais das próprias universidades pode ser um primeiro caminho para você pelo menos ter um norte nesse sentido, beleza? E uma segunda pergunta aqui que eu crivei, pessoal, que ela é um pouquinho mais espinhosa, digamos assim, mas que vale a pena a gente conversar sobre ela, é do Vitor Olívio. E ele diz o seguinte: quero entender uma coisa. Hoje, com polarização, todo mundo apresenta uma versão verdadeira da história.
Qual versão é verdadeira? Pois é, galera. Essa é uma questão que muita gente debate, certo? Ela é bastante complexa, vai ter debates mais aprofundados, debates mais rasos, mas principalmente nos últimos tempos que tem surgido tanto documentários quanto livros dizendo a história não contada, ou aquilo que seu professor de história não quis te contar, enfim. Uma análise a respeito da história como se houvesse assim, uma história verdadeira daquilo que realmente aconteceu e uma história inventada que mente a respeito daquilo que verdadeiramente aconteceu, né? Como se fosse uma luta aí de bem e mal, onde tem a história verdadeira, tem a história mentirosa e as pessoas ficam manipulando isso para conseguir conquistar a galera e tal. Olha, a real é que a história ela é uma coisa complexa, tá? A gente tem que entender isso. Qual que é o trabalho do historiador? A questão é, o que o historiador que está ali dentro da academia, que o trabalho dele é pesquisar a história, vai fazer? Ele vai construir narrativas a respeito do passado com base em fontes históricas, e esse daqui é um ponto fundamental, ok? Como que a história ela é construída de maneira séria, tá? De maneira séria. A partir de vestígios do passado, a partir daquilo que a gente chama como documentos, certo? Existem diversos documentos que podem ser utilizados como fontes históricas, mas são os vestígios do passado que nós utilizamos para reconstruir em partes, né, reconstruir a história. Então, pode ser, por exemplo, fotografias, podem ser álbuns de música, podem ser objetos mesmo, parte material das coisas, podem ser relatos de pessoas, podem ser documentos escritos mesmo, tanto oficiais como não oficiais, no sentido assim, vinculado a alguma instituição, não vinculado a uma instituição, enfim, vestígios que o passado nos deixou. Por meio desses vestígios, a gente tem como entender completamente toda a história? Muito difícil. Sempre vão haver lacunas, sempre vai ter espaço para dúvidas, coisas não muito bem explicadas, não muito bem compreendidas. Outra coisa, esse conhecimento que é desenvolvido pelos historiadores, pelos pesquisadores da história, ele é neutro, totalmente assim, racional, apenas com o intuito de explicar como a história foi e os fatos e tudo mais? Não existe neutralidade dentro da pesquisa. Todo mundo pesquisa alguma coisa por algum motivo. A própria escolha do porquê pesquisar algo tem ali uma intencionalidade, o que não significa que os resultados devam ser modificados. Essa é uma questão muito importante. Existe intencionalidade, então existem questões que interessam mais ou menos dependendo da época. À medida que tem, por exemplo, avanços de movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos negros, LGBTQIA+, enfim, novas pesquisas voltadas para essas áreas também vão surgindo porque há um interesse da nossa época olhar para isso. Então perceba, no momento em que existe interesse, no momento em que existe necessidade de fazer escolha do que olhar para a história, se você escolhe olhar para cá, você deixa de olhar para outros lados. Então o que acontece é, todo pesquisador, todo historiador, na hora que ele vai fazer o trabalho dele, ele precisa fazer recortes. Não dá para dar conta de toda a história de tudo de uma vez só. E por isso que é um trabalho dividido entre milhares de pessoas. Alguns historiadores vão olhar para um lado, outros historiadores vão olhar para outros, e assim a história vai se construindo com várias ramificações, onde nenhuma delas dá conta do todo, mas que somando as diferentes vertentes a gente vai tendo uma visão um pouco mais ampla a respeito do que é a história, a respeito do que de fato aconteceu, a respeito de quais elementos fazem parte daquilo. Só que tem um ponto. Como eu disse, a gente parte de vestígios do passado. Como eu disse, a gente parte de fragmentos, de pedaços do passado que ficou pra gente. É muito difícil, eu diria que é impossível ter uma noção de tudo o que aconteceu. Inclusive, um mesmo episódio ele pode ser visto
de maneiras contraditórias entre si, se você analisar, por exemplo, documentos diferentes que falam a respeito do mesmo episódio, ou então se você pega um mesmo documento, uma mesma fonte histórica, mas analisa ela sob perspectivas diferentes, é possível que você alcance resultados diferentes também. Então a história, no final das contas, ela é extremamente complexa. Ela é um tipo de conhecimento, ela é um saber, um ramo da pesquisa, que ela vai ter várias nuances, que vai ser muito difícil você firmar é isso aqui, eu estou explicando tudo o que aconteceu nesse período. Toma muito cuidado com quem está propondo fazer esse tipo de análise. Uma coisa é eu chegar para você e falar, ó, eu analisei a ditadura militar a partir dessa documentação e com os estudos que eu fiz, com essa documentação, dialogando com esses autores, eu alcancei esses resultados. Essa foi a história que eu consegui construir, essa foi a história que eu consegui desenvolver, a narrativa que eu consegui elaborar a partir dessa documentação e desses autores. Eu não estou me propondo a dar conta de tudo. E, uma parte importante, eu estou dizendo de onde que eu estou tirando o conhecimento que eu elaborei. Primeiro, será que é possível ter uma noção de toda a história verdadeira? Eu acho muito difícil. Agora, uma coisa é fato. Se você quer saber se um trabalho historiográfico ele é sério, você analisa se ele está pautado em fontes, se o autor ou a autora está dizendo de onde tirou aquelas informações, com quem conversou para chegar em determinadas conclusões. Se a pessoa está fornecendo para você de onde que ela tirou aquele conhecimento, ela está dizendo o seguinte, olha, eu fiz a análise dessas questões aqui, desses documentos, desses autores e concluí isso. Se você tem dúvidas, se você acha que pode ser diferente, você tem total acesso também a esses conhecimentos e pode criticar, pode elaborar, pode ver se o trabalho que eu fiz faz sentido para você, tem o mesmo resultado, ou então você pode perceber outras nuances que eu não percebi, certo? Então, toma muito cuidado com quem se propõe a responder tudo de forma simples e de forma absoluta, certo? E principalmente toma cuidado quando a narrativa ela vem carregada de estereótipos, vem carregada de um romantismo de um lado ou de outro, uma noção extremamente maniqueísta da realidade, sabe? O bem contra o mal. Toma cuidado com esse tipo de análise. A história ela é complexa, a história ela é muitas vezes complicada e dependendo do ângulo que você analisa, ela pode trazer diferentes ideias, trazer diferentes cores, fomentar diferentes questões. Inclusive, quando a gente começa a estudar história, essa é uma certa frustração que acontece, porque a gente vem daquela história do ensino médio que ela tem muito essa característica linear, né? A história aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, como se fosse uma linha reta pronta, onde não tem nada para ser modificado. E quando você entra na faculdade de história, você descobre que, na verdade, existem diversas formas de olhar para um determinado período histórico, que uma determinada análise ela tem diversas contradições, um determinado momento ele pode ser olhado assim de maneiras que muitas vezes vão ser contrárias entre si, e aí tem um enorme debate sobre isso, e não apenas, né? Quanto mais o tempo passa, mais documentos históricos aparecem, e isso também vai fazendo com que a gente perceba coisas que antes a gente não tinha percebido em determinados momentos históricos. Não só isso, novas questões vão surgindo, o presente vai fomentando questões para o passado que vão fazendo com que a gente enxergue a história de uma maneira mais complexa do que antes, ok? Então não tem como eu chegar para você e dizer, essa é a história verdadeira. O que eu posso te dizer é, se você quer saber se um determinado trabalho historiográfico é sério e foi feito de maneira adequada, olha se aquela pessoa está explicando de onde ela tirou aquelas informações, de quais fontes históricas ela está tirando aquele conhecimento, com quais autores ela está dialogando. E principalmente, perceba se ela não se propõe a dar conta de tudo. Se ela abre espaço para complexidade, se aquela pesquisa está dizendo, olha, esse assunto ele é complexo e aqui eu estou fazendo um recorte, mas esse recorte não vai dar conta do todo, é para contribuir na elaboração de um conhecimento que é maior. Eu enxergo isso
com bons olhos, tá? Eu enxergo isso como uma demonstração de honestidade intelectual e uma demonstração de uma pessoa que está querendo fazer um trabalho sério e de fato contribuir para a organização de um conhecimento válido e que assume as suas limitações também. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí com essas duas perguntas, espero que possa ter auxiliado nas reflexões. Se você tiver mais perguntas, coloca aí nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Você pode apoiar também esse trabalho se você achar que vale a pena. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal que financiam esse projeto. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!